ao podcast da Igreja Caminho Santo. Estamos muito felizes de estrear finalmente um quadro que a gente tem ensaiado faz um tempo. Sobre perguntas que a gente recebe constantemente sobre processo de implantação de igreja. Essa grande aventura que tem feito grandes coisas nos nossos corações e na cidade de Jundiaí. É isso aí. Por enquanto, né? Por enquanto. Por hora. Começou, startou. É o primeiro. Foi dada a largada. Foi dada a largada. Começamos por onde, então? Começamos nos apresentando. Eu sou Pamela Bianco, esposa de César Bianco, e juntos nós lideramos a Igreja Caminho Santo aqui na cidade de Jundiaí. É isso aí. Então, é o desafio que a gente tem hoje de plantação de igreja. Essa novidade desde 2023, né? 23. E é isso, eu sou o César Bianco, marido de Pamela Bianco, plantadores de igreja agora aqui na cidade de Jundiaí. Você vai seguir com o roteiro? Sim. Você vai tocando a demanda? Nós... Ó, pessoal, rapidinho. Ela é a host. Eu sou só entrevistado, tá bom? Então vamos em frente aí. É um trabalho em equipe. E é muito legal a gente poder falar desse tema depois de um tempo vivendo o que é uma implantação de igreja. Confesso que para mim sempre foi algo muito surpresa, não que para o César não fosse, mas confesso que tem sido assim uma temporada de trazer muitas coisas à tona que eu nem sabia que a gente era capaz de fazer, no sentido assim, óbvio, né? Tudo com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a direção de Deus, mas que tem assim trazido muitas coisas à tona, né, dos nossos corações e não, assim, entendo que não sabemos tudo, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente decidiu compartilhar para talvez te inspirar, para talvez te encorajar, para talvez trazer para você também uma visão sobre a noiva de Cristo. É tão importante da gente, enquanto cristãos, vivermos de uma forma que honre, né, o tempo todo a Deus através das nossas construções. Então, a gente separou aqui em alguns blocos, e esse primeiro bloco a gente quer falar muito sobre princípios básicos de implantação de igreja. Deixa eu falar uma coisinha antes, rapidinho. Pode falar. Acho que é legal também trazer para todo mundo que o processo de plantação de igreja, a gente já está no nosso segundo ano, né? Uhum. Então, já temos 1 ano e meio de plantação, estamos rodando o segundo ano, mas a ideia é que ele dure mais ou menos de 3 a 5 anos. Uhum. Isso é legal trazer para a galera, para quem está assistindo entender que não é só alugar um galpão, né? Colocar uma cadeira, comprar lá uns equipamentos de som e começar a igreja. Então o processo ele começa antes disso tudo acontecer. Quando tudo isso acontece, até que então tudo isso acontecendo seja estruturado. E eu acho que é legal trazer esse panorama, porque as pessoas pensam, né, que plantar igreja é isso. Ah, você vai alugar um lugar, você vai botar umas cadeiras, equipamento de som e todo domingo você vai aparecer para pregar. Decidir um nome. E é muito mais do que isso. Você está vendo na pele. Eu estou vendo na pele. Nós estamos, né, como família, todo mundo, e como igreja também, experimentando esse processo de plantação. E é legal falar para a galera sobre esses 3 a 5 anos. Porque é o que a gente tem mirado nesse processo de plantação. Então a gente considera que se tudo for muito rápido, acelerado e conforme o plano, em 3 anos a gente consegue plantar Caminho Santo. Mas é muito provável que vá entre 4 e 5 anos até que a estrutura ela esteja um pouco mais consolidada. Né? Então, é por isso que a gente fala de 3 a 5 anos. Então, quando a gente fala de plantar igreja, a gente está falando, então, não é só... já plantamos Caminho Santo. Na nossa mentalidade, muito do que a gente conversa estamos no processo de plantação de igreja. Não é porque estamos no segundo ano que a gente já plantou. Continuamos no processo de plantação. Sim. Eu acho que isso é um detalhe que às vezes... E é um detalhe importante, porque pode ser que nesse processo a gente acabe se comparando até com instituições muito mais antigas, esquecendo que não tem como você comparar o seu 1 ano e meio com, sei lá, uma igreja anos. De 40 anos. Né? É até injusto com a gente, por exemplo. E nem faz muito sentido também, né? Porque o ideal é entender o que Deus tem para você e ser fiel com aquilo que Ele está colocando na sua mão. Que já puxa para a primeira pauta, que é você não implanta uma igreja sem uma palavra de Deus. Isso é importante.
tem pessoas que plantam igrejas porque elas estão, às vezes, não contentes nas suas igrejas locais e decidem sair. E não quero dizer que isso não possa ser uma alavanca por N motivos, tem muitos detalhes no meio disso tudo, mas nunca pode ser sem uma palavra de Deus, sem uma direção de Deus. Não pode ser por conta de um descontentamento, por conta de uma intriga, por conta de uma discussão, por conta de uma rebeldia. Precisa ser debaixo de uma palavra de Deus, uma direção de Deus. E isso acho que é algo que, como caminho santo, eu não tenho dúvida do direcionamento de Deus para nós, né? Do processo. A gente vai falar um pouco desse processo agora, né? Do processo de Deus falar com a gente, Jundiaí, depois falar com a gente o nome da igreja e depois, então, a efetivação, né? O início mesmo oficial da Caminho Santo. Que foi tudo feito com muita decência e muita ordem. Eu acho que uma das coisas que a gente pode celebrar muito e se alegrar muito é que em todo o processo de transição, ele foi feito com muita honra. Né? De todo o contexto que envolve uma transição, falando de você estar num período muito grande num lugar e você se movimentar para um outro lugar, até porque não faria sentido se não fosse uma direção de Deus. Não faria sentido se fosse uma direção de Deus, se não fosse uma direção de Deus, né? Até porque o desafio de você plantar igreja, gente, não é brincadeira você plantar uma igreja. Não é brincadeira plantar igreja. Não é, não tenho nada para fazer, vou plantar uma igreja. Entendeu? E é uma coisa séria, né? Porque envolve vidas. Os filhos de Deus. Se o foco não for de você trazer a sobriedade do evangelho na sua pureza, não faz também sentido algum se for para a nossa própria construção. Então, precisa muito ter essa revelação para Deus e dando o passo a passo necessário para que aquilo, de fato, seja algo que glorifique o nome de Deus. Sim. E não que faça o ego humano prevalecer. Verdade. Tem uma passagem que a gente gosta muito toda vez que a gente ora sobre esse processo e que a gente lembra, né? A gente fez, acho que essa oração muitas e muitas vezes, quando a gente lê lá em Êxodo, Moisés falando: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. E eu posso dizer por mim, eu fiz muito essa oração, né? Até porque nunca foi um projeto da minha vida pessoal implantar igreja, até porque eu nem sabia como é que isso funcionava. É o novo de Deus de verdade para as nossas vidas mesmo. A gente veio para uma cidade que a gente não conhecia. Que a gente não sabia nada. Que a gente não tinha... A gente tinha 2 pessoas que a gente conhecia na cidade, na verdade. Né? Sim. Se for contar a tua prima, seria a 3ª pessoa. Mas da igreja, 2 pessoas que a gente conhecia. E a gente passava para ir para Vinhedo. E passava aqui constantemente para ir até 2 cidades para frente, que era onde a gente ia constantemente, que é Vinhedo. Mas assim, até faria mais sentido, humanamente falando, se a gente fosse para Vinhedo do que para Jundiaí. Total. Né? Total. Se você for parar para pensar, a gente foi muitos anos, né? Para Vinhedo. A questão familiar de Vinhedo e tudo mais. Vinhedo. E de repente a gente veio parar em Jundiaí. Mas uma coisa que é interessante, a gente tinha no coração a vontade de sair de São Paulo. Tínhamos. A gente sempre falava, né? Um dia a gente vai sair de São Paulo. Um dia a gente vai sair de São Paulo. Um dia eu quero morar no interior. Nosso sonho sempre foi, né? A gente sempre conversou sobre morar no interior ou numa cidade menor, porque a gente chegou a orar por outros estados do Brasil também. Mas a condição que a gente colocou, lembra qual que era? A gente morar numa casa. Sair daqueles apartamentos de São Paulo. Enfim, foi só um detalhezinho a mais aqui, porque eu tô feliz pra caramba morando no interior e morando numa casa. Então, é isso aí. A gente mora no interior do interior, porque dizem que onde a gente mora nem é Jundiaí. Então, mas enfim, a igreja está sendo implantada aqui. E você sempre fala uma coisa que é muito importante, muito verdade, né? A palavra de Deus traz 3 coisas para nós: provisão, proteção e capacitação. Exatamente. Muito bom. O que faz para nós, muitas vezes, nas inseguranças ou nas dúvidas ou nos pensamentos de agora, como é que faz, como é que é, a gente lembrar que quando a gente ouve a voz de Deus, e isso serve para qualquer coisa na nossa vida, ele traz essa proteção, né? Que a gente, inclusive, quando eu penso assim, na própria igreja orando por nós, na própria igreja nos cobrindo de amor, a própria igreja engajada
nas movimentações que o Espírito Santo está fazendo aqui, a gente vive isso na prática. Essa proteção do céu, né? Essa cobertura divina, junto com a própria igreja interessada em fazer essa implantação funcionar de um lugar saudável. Um lugar onde as vidas estão sendo curadas, libertas, salvas, onde a gente tem visto testemunhos de coisas que nunca antes foram vividas. E agora a gente ouve, né, durante as reuniões, as RDs, que são as reuniões nas casas que a gente faz. Isso é algo que tem marcado muito, né, a nossa vida. Esse próprio trabalho da própria igreja, parece que a gente vê ali como a igreja ela é viva de verdade. Não que a gente nunca tivesse provado isso de forma alguma. A gente sempre esteve muito envolvido em coisas sérias, mas eu digo assim, a movimentação dessa temporada ela é diferente. E eu acho que também a gente está numa posição um pouco diferente hoje, né? A gente está em contato hoje com a igreja de maneira integral, se for parar para pensar, né? Então a gente está vendo... A primeira, a igreja é menor. Né? De onde nós viemos para onde nós estamos agora, a igreja ela reduziu de tamanho. Então a gente está muito mais próximo das pessoas, né? No total, no geral. Em São Paulo a gente estava próximo daquele grupo específico que a gente cuidava. Agora, a gente acaba tendo o contato com a igreja inteira. Desde a RD, que é a célula, até os voluntários, passando pelos ministérios, a gente tem que pensar em toda a estrutura, né? A estrutura de operação de culto, beleza, era uma das coisas que eu fazia em São Paulo e que continuamos fazendo aqui. Mas agora a gente tem que lidar com todos os ministérios, desde o Ministério de Crianças até a intercessão, até a célula lá, o que vai ser falado, como é que vai ser compartilhado. Até o problema do portão. Até as obras que eu amo, né? Que é outra coisa que eu gosto bastante. Mas isso não vale. Por que não? Porque você gosta demais. Mas deixa eu gostar de obra. Não, tudo bem, mas não é um... Até porque, se você fosse tocar as obras, como seria isso? Não seria. Não teríamos obras. Deixa do jeito que tá. Deixa eu falar uma coisa aqui que você falou de proteção, provisão e capacitação, né? A palavra de Deus, ela traz isso. Eu anotei, ó, a proteção, nessa temporada eu tenho sentido ela no âmbito pessoal, ministerial e no âmbito físico também. Pessoal como César, como pai, como marido, como... sabe, que envolve a minha vida, digamos. Ministerial, tudo que envolve a vida com a igreja. Então, uma proteção acerca dessa questão. Isso, o individual, o coletivo e o físico que eu anotei aqui também por conta da saúde. Porque eu acho que é uma experiência de sentir Deus nos protegendo fisicamente, guardando. Depois a gente pode até gravar um dia do teu testemunho de cura e tudo, né? Que é a forma como Deus protege e tem te dado também essa capacitação, né? Ou melhor, essa unção acerca da enfermidade e tudo mais. Então eu creio que Deus nos protege individualmente, coletivamente, e no individualmente também seria um bracinho ali, o físico, mas para mim ficou muito destacado isso porque nós precisamos de saúde para fazer o que a gente tem que fazer. E no ritmo que a gente está, a gente sempre conversa, né? No ritmo que a gente está... É só a graça. É graça. É muita graça. E algumas vezes misericórdia também, né? Porque a gente tem acelerado num ritmo... Você quer meu Red Bull? Não, falei, pode muita misericórdia, porque... e muito Red Bull. Se quiser, faz mal. Tá. Pensei que você queria um pouquinho, mas pode pegar, a hora que você quiser, você pode pegar. E aí, enfim, proteção é isso. Provisão. Eu acho que tem duas formas de provisão principais aqui que a gente pode destrinchar. Provisão financeira, porque a gente está vivendo milagres atrás de milagres. Sim. Né? Até parte do nosso planejamento, ele foi... Mudado. Essa é a palavra. Obrigado. Alterado. O nosso planejamento para o primeiro ano, você bem sabe, ele foi alterado, mas Deus não deixou de prover. Deus continuou provendo. Pelo contrário, Deus continuou provendo. Tanto para nossa família, né, para nós, quanto para a igreja. Porque o que a gente está vivendo também como igreja nessa temporada tem sido de milagre em milagre. Né? Então a provisão financeira é muito importante. Mas eu acho que tem uma outra provisão que ela vai além da provisão financeira. Eu sou muito grato pelo recurso que Deus tem colocado, que Ele tem confiado, pela forma como Ele tem feito sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, mas o recurso humano. Sim. Entendeu? Isso é muito especial. A provisão de recursos humanos. Porque
Eu acho que está tudo linkado com o processo de plantação. Por exemplo, você não consegue plantar a igreja sem o recurso, você vai ter que alugar, você vai ter que comprar equipamento, você vai ter que alugar o hotel que foi onde a gente começou, vai ter que fazer tudo isso. Mas também não adianta ter dinheiro e não ter pessoas. Eu lembro de uma pessoa que virou pra gente e perguntou, né? Inclusive ontem ele me fez a mesma pergunta. Se você tivesse 10 bilhões de dólares para sair plantando igreja, você teria pessoas para fazer isso hoje? Aí eu falei, olha, eu não teria pessoas, mas se você quiser me dar os 10 bi, eu aceito. Por quê? Porque não é só dinheiro. Não é. Tem a ver com a provisão, sim, de recursos financeiros, mas recursos humanos. Precisamos de pessoas para viver esse chamado. Porque a gente não vai dar conta de fazer isso sozinho. Não. Né? É impossível. A gente tem pessoas próximas que estão ajudando, né? E eu olho para essas pessoas, eu vejo, isso aqui é uma provisão de Deus. Sim. Como um recurso humano que ele está trazendo para nós. Sim. E aí o nosso papel como líderes é desenvolver essas pessoas. Em todos os aspectos, não só ministerial, né? E o que eu tenho visto assim, de mais especial nesse aspecto de provisão através de recursos humanos é como é bonito a gente participar do processo de desenvolvimento e de lançar para os destinos, né? Até de perceber que pessoas já tinham desistido de viver os sonhos de Deus por muitos motivos. Desde traumas até não se sentir capaz, por exemplo. Mas quando a gente começa a caminhar perto das pessoas e perceber que elas carregam algo de Deus e que Deus quer usar elas e que Deus quer se manifestar através da vida delas e você começa a ver essas pessoas reconhecendo isso nelas, é algo que fala, poxa, meu Deus, que especial é. Poderia ter sido de qualquer outra forma, mas com qualquer outra pessoa, fazer assim. Mas escolheu fazer através de Caminho Santo. E eu acho que isso traz muita nobreza até para a movimentação do céu aqui nessa cidade, né? Tipo assim, é como se ele trouxesse vida através de pessoas. Então, isso tem me marcado muito também. E eu acho que a provisão de recursos humanos é chave na questão ministerial. Porque no final das contas... Né? Então, mas olhando para a questão ministerial, para pensar, Jesus morreu na cruz por quê? Para quê? Para reconectar as pessoas com o Pai. Sim. Pessoas são importantes. Sim. Então, quando Deus coloca pessoas nas nossas vidas, a gente pode olhar para elas como pessoas que vão desafogar as nossas tarefas. E aí a gente vai estar usando as pessoas. Se você só tiver esse olhar de desafogar tarefa, você provavelmente vai cair um dia no lugar de usar pessoas. Ou você pode, então, olhar como pessoas que Deus está te dando a oportunidade de cuidar e discipular enquanto a gente faz algumas tarefas. É diferente. Exato. Enfim, eu acho que recursos humanos é algo extremamente importante para se pensar, orar e ter a percepção no processo de plantação de igreja. E a capacitação, né? Que é a última coisa aí que a gente falou, que é a capacitação para fazer. Porque em alguns momentos a gente até brinca, né? Cara, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Nunca fizemos. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus cuida, Deus direciona. Mas no final das contas, a gente nunca desbravou esse mato. Por exemplo, a parte de voluntariado que a gente hoje faz aqui na nossa igreja, e é uma coisa viva, é uma coisa real, é algo que a gente já tinha feito uma vez. Sim. Né? De alguma forma a gente desbravou esse matagal. Claro, é diferente hoje, tá? Mas você já conhece um pouco das ferramentas ali, dos materiais, né? De como algo mais familiar, né? Agora, quando a gente fala de plantar uma igreja, hoje em dia a gente tem que tomar algumas decisões, por exemplo, que a gente nunca precisou tomar antes. Então, tem hora que realmente assim, é buscar em Deus essa capacitação sobrenatural. Ele já tem colocado muitas coisas dentro de nós, Sim. desde a nossa última temporada em São Paulo, mas para essa temporada agora ele tem capacitado também de uma forma nova. Sim. Você tem experimentado isso? Nossa, muito. Estou em constante processo de melhoria. Estou aprendendo muitas coisas e eu acho que dentro disso é a gente lembrar, né, que as transições saudáveis, elas são preparadas, né? Não adianta a gente sair fazendo na loucura, na rebeldia. E eu acho que muitas coisas que eu vejo Deus fazendo aqui, eu entendo que é fruto de obediência à palavra de Deus e de cumprir tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Para que essa transição acontecesse. Sim. E
Eu acho que para fechar, isso que a gente está falando é aquele lembrete importante, né? Da gente não se mover pelas emoções ou pelas oportunidades, mas pelo propósito. E qual que é o propósito quando a gente implanta uma igreja? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que Deus tem falado com você acerca disso, de propósito. Bom, acho que o grande ponto do propósito é a gente ver vidas sendo alcançadas, curadas, libertas, né? Eu sempre falo disso em relação à visão da nossa igreja, né? Que nós somos uma igreja fiel à Bíblia, que acredita e se move nos dons do Espírito Santo para que vidas sejam salvas. Eu acho que isso aqui é o propósito, né? Assim, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas ao Pai por meio do amor de Cristo. Então, se a gente for analisar o propósito da igreja, é que haja um ambiente de comunhão, onde as pessoas podem ser confortadas para receberem o consolo necessário, mas também confrontadas, porque o cristianismo também tem cajado, né? O pastoreio tem cajado, tem alimento, mas também tem direcionamento, tem essa condução aí, esse confronto e conforto é algo muito real e importante. Mas eu creio que ele precisa ser, tanto o conforto quanto o confronto, ele precisa ser num lugar de intimidade, de proximidade, sabe? Num lugar de... relacionamento. Relacionamento, exatamente. E apontar para Jesus, né? A igreja tem que apontar para o noivo. Sim. Assim, a construção que a gente faz nesse lugar de implantação precisa ser cristocêntrica. E eu acho que não só na plantação, né? Não. A igreja como um todo, ela tem que ser. Mas o que eu tenho entendendo nessa temporada é que, assim, quando você prepara a fundação, e a fundação é Cristo, e é uma coisa que a gente sempre conversa, não sei para onde vamos, não sei o que vai acontecer, mas que a gente nunca se esqueça que nesse começo o nosso maior apreço, a nossa maior preocupação era apontar para Jesus. Né? E esse é o lugar que a gente tem que permanecer, né? Sim. Porque hoje a gente está plantando, daqui a pouco isso já vai estar... Imagina daqui 5 anos a gente gravando esse podcast de novo. Isso, seriam outras experiências. Já teremos outras experiências, mas que a gente consiga olhar para trás daqui 5 anos e falar assim, ei, a gente continua olhando para o centro que é Cristo. E daqui 10 anos que a gente continue olhando. Até para que a gente não desvie o nosso olhar. Sim. Porque a gente vai ter novas oportunidades, provavelmente outras igrejas que já estarão sendo plantadas, né, a partir de Jundiaí, dentro aqui da região, do estado, dentro do Brasil, às vezes nas nações. Sei lá, imagina que uma década, para sonhar isso. Daqui uma década, a gente gravando esse mesmo podcast aqui nessa mesma sala e a gente trocando uma ideia com outras experiências. Mas que a gente nunca perca o centro, né? Sim. Cristo. O objetivo, né? E isso tem que ser uma oração para nós, né? Hoje e constante. Agora, falando de propósito de igreja, eu acho que a igreja ela precisa ser, de alguma forma, relacional no âmbito dos indivíduos que fazem parte, né, dos membros, visitantes, mas também com outras igrejas. E é uma coisa que a gente fala. Fala um pouco disso, então, Pã. Unidade. A unidade, A gente, nesse processo de implantação, a gente percebe muito que a unidade é uma coisa, muitas vezes, escassa, mas que é uma coisa que é extremamente importante, porque uma igreja única não vai conseguir dar conta de tudo que tem para ser feito, né? E às vezes a gente fica tão apegado no volume, no tamanho, na estrutura, que a gente esquece que o principal é que a noiva como um todo ela esteja saudável o bastante para poder trazer essa realidade do céu aqui para a terra. A gente juntos prepararmos uma noiva que vai representar, né, o céu, que vai representar aquilo que está na Bíblia, aquilo que Jesus volta para buscar. Por isso que a gente sempre fala desse lugar de cristocêntricos, queremos ser essa igreja, encorajamos você que está nos assistindo, nos ouvindo, que você busque esse lugar também e que a gente sempre lembre de ser fiel e obediente às direções de Deus. Sim. Né? Porque esse é quando a gente quer mensurar sucesso no reino, a gente precisa olhar o quanto temos sido obedientes e o quanto temos sido
fiéis. Porque quando Deus fala, ele... Tá falado. Tá falado e a gente tem que ser ousado em cumprir, né? É isso aí. Bom, caminhando para o fim. Caminhando para o fim, nós vamos fazer uma oração agora para todo mundo que está nos assistindo. Você ora para a gente encerrar? Ora. Deus, muito obrigado por cada um que está aqui acompanhando esse nosso podcast, esse tempo juntos, essa conversa. Nós oramos e intercedemos por aqueles que estão também no processo de plantação de igreja, para que eles sejam fiéis e obedientes à palavra de Deus, resilientes e perseverantes diante das adversidades, para que realmente aquilo que Deus tem confiado nessas mãos seja cumprido, seja realizado e aconteça, em nome de Jesus. Para aqueles que já estão numa caminhada, talvez alguns anos já nesse processo de plantação, talvez numa igreja mais sólida, mais estruturada, eu oro para que a estrutura não seja o que venha impedir o teu agir. Amém. Que sempre haja, Pai, obediência e fidelidade às tuas direções e à tua palavra, porque o Senhor é um Deus que está em constante movimento. Que as estruturas nunca fiquem estáticas, mas que seja sempre um organismo em movimento. Sim. Em nome de Jesus. E se você está aqui acompanhando a gente, você se sente na inércia, como se tivesse tudo parado, as coisas não estão movimentando, eu oro e declaro um agir sobrenatural de Deus para tirar, então, esse ministério, essa igreja, essas atividades de um estado de inércia para um estado de movimento. Amém. Que vocês consigam unir as gerações, nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que Ele venha te abençoar, que Ele venha trazer a proteção, a provisão e a capacitação necessária para essa temporada, em nome de Jesus. Amém. Amém.